Gente, essa questão vem falar que além do DNA cromossômico, que é o DNA que está nos cromossomos, algumas bactérias podem apresentar pequenos círculos de DNA de grande importância para a engenharia genética. E pergunta qual o nome dessas estruturas. Então, vamos lembrar aqui como que é uma célula bacteriana. A célula, né, das bactérias, lembrando que ela é procarionte, ela não tem núcleo. Então, o material genético cromossômico, se ele tiver, né, intérfase, que seria aquela fase que não está tendo divisão celular, ele fica disposto na célula, ele fica solto. Quando vai ter divisão celular, ele é condensado e formam os cromossomos. Então, quando ele fala de DNA cromossômico, ele está dizendo deste DNA aqui, a informação genética que está toda aqui dentro. Entretanto, nas bactérias é muito comum ter esse DNAzinho circular. Esse DNA, ele é um DNA que tem uma mobilidade muito maior. Então, ele consegue sair da célula bacteriana, trocar pedaços. Então, é um DNA extremamente importante para a engenharia genética, porque a gente consegue manipular de forma muito mais fácil do que esse DNA, que tem muito mais informação. Essa estrutura, ela é conhecida como plasmídio. Então, o plasmídio é o DNA circular dessas bactérias, né, dessas células procariontes, que podem, inclusive, ser trocados entre bactérias e, como eu comentei, a gente fazer a manipulação. Então, eles conseguem, por exemplo, colocar uma sequência de DNA aqui, de forma que a bactéria comece a expressar determinada característica. Então, eles já conseguem fazer, por exemplo, insulina, outros produtos e substâncias que a bactéria passa a produzir porque a gente conseguiu inserir aqui, com engenharia genética, uma sequência específica de DNA. E isso só é possível porque é uma sequência simples, né? Não é um DNA tão complexo, não tem uma estrutura tão complexa como o DNA cromossômico, ok? Os demais nomes, né, eles não têm nada a ver com esses DNAs das bactérias, né? Então, mesossomos são conectores entre células, capsômeros têm a ver com estruturas de revestimento, genoma é só, né, a junção do código genético, e nucleóide é como se fosse essa posição que o DNA cromossômico normalmente ocupa na célula bacteriana. Então, nossa resposta, letra C.